Olá, amados, que alegria estarmos juntos mais uma vez. É muito precioso estarmos aqui com você e seguirmos firme nessa caminhada de meditarmos na palavra de Deus. A palavra é uma riqueza e quanto mais ouvimos, mais meditamos nos textos, mais buscamos revelação, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus vai sendo formada em nós, vai nos transformando, vai, nos firmando nas verdades de Deus, e é tão bom meditarmos na palavra. Semana 2, quinta-feira, a vida e a obra de Jesus Cristo. Estamos vendo então sobre os textos, as verdades sobre Cristo Jesus. A quinta verdade então, que ele morreu pelos nossos pecados. Vamos ver três textos. O primeiro deles é Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tremenda promessa, tremenda profecia, se cumpriu na pessoa de Cristo. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus tinha dado a sua palavra e agora essa palavra se fez um homem. Deus provou através da vinda de Jesus, vindo morrer por nós, que Ele nos ama. Então essa verdade esteja firmada, fixa em nosso coração, o fato, a atitude, a notícia de que Jesus veio até nós, ela é revelada aqui na palavra e nos confirma em nosso coração o amor de Deus por nós. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dois textos, um falando do amor de Deus e o outro falando que Jesus aqui então cumpre a justiça de Deus, tomando o nosso lugar na cruz. Quando Adão pecou contra Deus, a consequência foi a morte, isto é, a perda da vida e comunhão com Deus. E como todos os que nascem em Adão, herdam as consequências do pecado, isso está ali em Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como herdamos as consequências do pecado, assim sendo, a justiça divina exigia a morte devido ao pecado. Isso então a gente viu se cumprir na pessoa de Jesus. Alguém precisava morrer e quem morreu foi o Senhor pelos nossos pecados. Diz ali em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tremenda verdade, aleluia, glória a Deus por essa verdade tremenda de que Cristo agora tomou o nosso lugar. Então, quem poderia pagar essa sentença e resgatar todos os pecadores? Só um homem santo podia fazer isso, Jesus Cristo, o único que não tinha pecado. Lá em Romanos 3, versículos 11 aqui, diz assim, 10, 11, diz assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ainda no versículo aqui 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como é importante a gente saber que nós, pecadores, fomos amados por Deus e a justiça de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele morreu no lugar do homem, tomou o nosso lugar. Que tremendo, né? Aqui falamos de Romanos 5, já falamos do versículo 8, mas um pouco mais aqui vai nos falar assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e ainda vai nos mostrar essa verdade, dizendo assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
tremendo. Agora a vida de Cristo se manifesta em nós. Que alegria, né? Isso está ali então em Romanos 5, de 8 a 10. Agora podemos compreender por que era necessário Jesus derramar o seu precioso sangue e morrer por nós na cruz. Então vimos isso com clareza agora. Lá em Isaías também 53, 6, diz que ele tomou, foi traspassado pelas nossas transgressões. Vejamos um quadro aqui no nosso material. Então temos um quadro completo do significado amplo da morte de Jesus. Vamos ver? Qual era a consequência do pecado do homem? O homem ofendeu a santidade de Deus. Isso está em Romanos 1,18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus se manifestou do céu. Mas qual foi a solução de Deus para essa ira? Então, a morte de Jesus foi propiciatória, isto é, ele aplacou a ira de Deus. Isso está em Romanos 3, 25. Diz aqui: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que verdade tremenda! Jesus tomou o nosso lugar, a sua morte foi propiciatória. Então, olhando as consequências do pecado, o homem está condenado ao castigo da morte eterna. Falamos ali em Romanos 6, 23, já citamos o texto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a solução que Deus fez para essa condenação? A morte de Jesus foi um sacrifício, isto é, ele se deixou ser castigado em nosso lugar, tomando sobre si a morte eterna. Isso está ali em Efésios, no capítulo 5, versículo 2. Diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Jesus foi feito sacrifício por nós, se entregou como um sacrifício vivo por nossas vidas para nos restaurar. E falando das consequências do pecado, o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Isso está em Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então vimos como Deus aqui ele estava restaurando então agora a nossa vida, nos dando vida. E aqui o castigo do pecado, da morte eterna, então estava nos livrando, Deus estava nos livrando com o seu sacrifício dessa morte eterna. E aqui diz então que a sua morte nos livrou de sermos escravos do pecado. Que tremendo, maravilhoso é Jesus. E aqui então nos mostrando que éramos filhos da desobediência e ele nos resgatou dessa morte, dessa escravidão, dessas cadeias que Satanás tinha nos colocado. Diz então, a morte de Jesus foi redentora, isto é, nos resgatou da escravidão de Satanás e do pecado. Está em Romanos 3, 24. Vamos ver esse texto. É importante olharmos os textos, meditarmos com calma nas verdades de Deus. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tremenda, A redenção que Jesus veio então operar em nós. E o homem perdeu a comunhão com Deus. Isso está em Isaías 59, 2. Vamos ver esse texto. Isaías 59, 2 nos fala que o homem perdeu a comunhão com Deus. 59, versículo 2.
aqui, ó, que tremendo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tremenda essa declaração, né? O homem estava perdido. Mas sempre que vemos essas questões, né, do homem perdido, vemos que Jesus ele é a resposta de Deus. E aqui nos fala assim: a morte de Jesus foi reconciliadora, isto é, ele restaurou a comunhão do homem com Deus. Aleluia, né? Que precioso. Isso está em 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Vamos falar juntos aí, vamos ver esse texto juntos. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Que alegria, né? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tremendo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilies com Deus. Obra reconciliadora, oportunidade reconciliadora que Deus está nos dando. Como já houve propiciação, sacrifício, redenção, agora Deus reaproxima o homem dele e faz com que o homem goze novamente da amizade, da sua amizade e amor. Na cruz, Deus equilibrou perfeitamente sua justiça e o seu amor. Que tremendo, né? Vimos isso nos textos de hoje, em Isaías 53, 5, 6, Romanos 5, 8, 2 Coríntios 5, 21, que ele morreu, então, pelos nossos pecados. Deus abençoe a tua vida, continuamos juntos meditando nestas verdades.